Você já presenciou algo tão perturbador que mudou completamente sua visão sobre justiça, perdão e redenção? Pois foi exatamente isso que aconteceu com Antônio Benedito Moreira, fazendeiro honrado de 58 anos, conhecido em toda a região de Cuiabá, Mato Grosso, como um homem justo, trabalhador e de palavra inquebrantável, que certa manhã de segunda-feira encontrou uma jovem completamente desconhecida, chorando desconsoladamente dentro do curral de sua fazenda Santa Helena. Ela estava ali há 3 dias consecutivos, sem comer, sem beber água, apenas derramando lágrimas que pareciam não ter fim, sentada no chão de terra batida entre as vacas que pastavam tranquilamente, como se procurasse algum tipo de paz ou purificação que apenas aquele lugar sagrado poderia oferecer. A moça aparentava ter cerca de 17 anos, cabelos castanhos desgrenhados, roupas simples e desgastadas, e nos seus olhos castanhos profundos havia uma dor tão intensa que fazia qualquer pessoa que a olhasse sentir um aperto no peito inexplicável. E antes de continuar contando essa história absolutamente transformadora, que vai mexer profundamente com todas as suas emoções mais íntimas e fazer você repensar tudo sobre julgamentos precipitados, segundas chances e o poder transformador da compaixão humana, me diga com sinceridade de que cidade exatamente você está assistindo esse vídeo emocionante agora. Escreva aqui nos comentários, porque eu quero muito saber de onde vocês estão acompanhando nossas histórias do Brasil Profundo. E já se inscreva no canal e ative o sininho da notificação, porque o que você vai descobrir sobre o segredo terrível que essa jovem carregava e o ato de coragem que o fazendeiro Antônio Benedito demonstrou vai chocar você completamente e mostrar que, às vezes, as pessoas mais quebradas são exatamente aquelas que Deus coloca em nosso caminho para nos ensinar as lições mais importantes da vida. A fazenda Santa Helena ficava majestosamente localizada no coração pulsante do Mato Grosso, a cerca de 80 quilômetros da capital Cuiabá, onde as vastas planícies do Cerrado se estendiam infinitamente até o horizonte distante, pontilhadas harmoniosamente por grupos imponentes de ipês amarelos, jatobás centenários e pequizeiros nativos, que dançavam graciosamente com o vento constante e refrescante da região. Era uma propriedade rural impressionante e produtiva de 15.000 hectares extensos, que se especializava na criação cuidadosa de gado Nelore de elite e no cultivo de soja transgênica, terras férteis e valiosas que haviam sido conquistadas através de décadas de trabalho árduo, honestidade inquebrantável e dedicação total de Antônio Benedito e sua falecida esposa, Dona Esperança, que havia partido para o céu há 5 anos, deixando saudades eternas e um vazio que nunca seria preenchido completamente. Antônio Benedito era amplamente respeitado em toda a região, não apenas por sua prosperidade financeira, mas principalmente por seu caráter íntegro e sua reputação impecável de homem justo que jamais havia enganado ninguém em negócio algum. Alto de 1,85 m, ombros largos fortalecidos por décadas de trabalho braçal, cabelos grisalhos sempre bem penteados, bigode aparado com capricho e olhos azuis penetrantes que refletiam uma bondade natural, temperada pela sabedoria de quem havia enfrentado as adversidades da vida rural com dignidade e coragem. Ele era viúvo há 5 anos e não havia se interessado por outra mulher, preferindo dedicar toda a sua energia e paixão ao trabalho na fazenda e às atividades beneficentes que desenvolvia discretamente na comunidade local. Foi numa segunda-feira de manhã, dia 23 de julho, que Antônio Benedito saiu para fazer sua inspeção matinal de rotina nos currais e pastagens da fazenda, acompanhado por Brasileiro, seu cão pastor alemão fiel de 8 anos, que nunca saía do seu lado. Era um ritual sagrado
que cumpria religiosamente todos os dias, há mais de 30 anos, verificar o estado de saúde dos animais, conferir os bebedouros, observar as condições das cercas e, principalmente, respirar o ar puro do campo que lhe trazia paz interior e conexão com a terra que tanto amava. Quando se aproximou do curral principal, onde ficavam as vacas leiteiras mais dóceis da propriedade, Brasileiro começou a latir de forma estranha, não agressiva, mas inquieta, como se houvesse detectado algo incomum que precisava ser investigado. Antônio Benedito seguiu o cão até a porteira do curral, e foi quando viu uma cena que o deixou completamente perplexo. Uma jovem desconhecida estava sentada no chão de terra, encostada numa das estacas de madeira, chorando silenciosamente enquanto acariciava uma bezerra mansa que havia se aproximado dela. "Moça", disse ele com voz gentil, "o que está fazendo aqui? Você está bem?" A jovem levantou o rosto molhado de lágrimas e olhou para ele com uma expressão de puro desespero, misturado com vergonha profunda. "Desculpe, senhor", disse ela com voz trêmula. "Eu não queria incomodar. Posso ir embora se o senhor quiser." "Calma, filha. Ninguém está mandando você embora", respondeu Antônio Benedito, notando imediatamente que havia algo muito errado com a situação. "Há quanto tempo você está aqui?" 3 dias, senhor." 3 dias? E não comeu nada? Não bebeu água?" "Não consegui, senhor. Não tenho fome nem sede. Só consegui chorar." Antônio Benedito sentiu o coração apertar ao ver o estado desesperador da moça. Ela estava claramente em sofrimento profundo, mas havia algo em seus olhos que ia além da tristeza comum. Era um tipo de dor que vinha da alma, uma ferida espiritual que parecia estar consumindo sua força vital. "Como se chama, filha?" "Maria José da Silva, senhor. Mas todo mundo me chama de Zezé." "E de onde você veio, Zezé? Sua família sabe onde você está?" Ao ouvir a palavra família, Zezé desabou em choro ainda mais intenso, soluçando de uma forma que fez até mesmo as vacas se aproximarem dela como se quisessem oferecer consolação. Antônio Benedito percebeu que havia tocado numa ferida muito profunda. "Não tenho mais família, senhor", disse ela entre soluços. "Não tenho mais ninguém no mundo inteiro. Por isso vim parar aqui, no meio dos animais. Eles não me julgam, não me rejeitam." Antônio Benedito, homem experiente em ler pessoas e situações, compreendeu imediatamente que estava diante de alguém que havia passado por uma tragédia severa. Sua bondade natural e sua experiência como pai, ele e Dona Esperança haviam tido uma filha que morreu ainda bebê. O fizeram sentir uma compaixão profunda pela jovem abandonada. "Zezé, você não pode ficar aqui no curral sem comer nem beber. Vou te levar lá para casa. Você vai tomar um banho, comer alguma coisa e depois conversamos com calma sobre sua situação. Não precisa se incomodar comigo, senhor. Eu mereço ficar aqui mesmo no meio da sujeira. É o lugar que me serve." A frase intrigou profundamente Antônio Benedito. Por que uma jovem tão nova acharia que merecia sofrer? Que tipo de experiência terrível ela havia vivido para se considerar indigna de cuidado e carinho básicos? "Ninguém merece sofrer, filha. Todo ser humano merece dignidade e cuidado. Vamos, deixa eu te ajudar." Com muita paciência e gentileza, Antônio Benedito conseguiu convencer Zezé a acompanhá-lo até a sede da fazenda. Ela caminhava cabisbaixa, como se carregasse um peso invisível nos ombros, e de tempos em tempos parava para limpar as lágrimas que continuavam escorrendo pelo rosto jovem, mas marcado por uma maturidade precoce causada pelo sofrimento. Dona Conceição, a cozinheira e governanta da fazenda há mais de 20 anos, ficou chocada ao ver o estado da moça. "Virgem Santíssima, seu Antônio, o que aconteceu com essa menina?" "Ainda não sei, Conceição. Ela estava no curral há 3 dias, chorando sem parar. Prepara um quarto para ela, um banho quente e uma comida bem leve. Ela precisa de cuidados."
Enquanto Zezé tomava banho e se alimentava pela primeira vez em 3 dias, Antônio Benedito tentava processar a situação. Sua fazenda ficava localizada numa área relativamente isolada, longe de estradas principais. Como uma jovem desconhecida havia chegado até ali? E, principalmente, o que havia acontecido para deixá-la num estado emocional tão devastador? Suas dúvidas aumentaram quando Conceição voltou do quarto onde havia deixado roupas limpas para Zezé. "Seu Antônio", sussurrou ela. "A menina está com marcas estranhas nos braços e nas costas. Parecem cicatrizes de pancadas." O sangue de Antônio Benedito gelou. Marcas de violência numa jovem tão nova apenas confirmavam suas piores suspeitas sobre o que poderia ter acontecido com ela. Naquela tarde, depois que Zezé havia comido, descansado um pouco e parado finalmente de chorar, Antônio Benedito sentou-se com ela na varanda da casa principal para tentar entender sua história. Brasileiro se posicionou aos pés da moça, como se quisesse protegê-la. "Zezé, você não precisa me contar nada que não queira, mas se precisar de ajuda, eu estou aqui. Sou um homem de palavra e nunca vou te julgar por nada." Zezé olhou para ele com uma mistura de gratidão e terror nos olhos. "Senhor Antônio, se eu contar a verdade sobre o que fiz, o senhor vai me expulsar daqui. Todo mundo que descobre me expulsa. Filha, não existe nada que uma pessoa tão jovem quanto você possa ter feito que não mereça perdão e uma segunda chance." "Existe sim, senhor. Existe coisas que são imperdoáveis, e eu fiz uma dessas coisas." A intensidade em sua voz fez Antônio Benedito perceber que estava prestes a ouvir algo que testaria todos os seus valores e crenças sobre redenção e perdão. Mas sua fé cristã e sua experiência de vida o haviam ensinado que julgar as pessoas pelas piores decisões que tomaram era o caminho mais rápido para perder a humanidade. "Zezé, já fiz muitos erros na minha vida. Deus sabe que não sou perfeito. Se Ele pode me perdoar, posso perdoar qualquer pessoa. Conta para mim o que aconteceu." Zezé respirou fundo, enxugou as lágrimas que voltavam a escorrer e começou a contar uma história que deixaria Antônio Benedito chocado, mas que também despertaria nele uma determinação férrea de ajudá-la a encontrar redenção e paz interior. "Senhor Antônio", disse ela com voz trêmula, "eu matei uma pessoa." A confissão de Zezé atingiu Antônio Benedito como um raio em céu aberto. Durante seus 58 anos de vida, ele havia enfrentado muitas situações difíceis e complicadas, desde secas devastadoras que quase destruíram sua fazenda até a perda dolorosa de sua esposa amada. Mas jamais havia se visto diante de uma situação tão complexa quanto uma jovem de 17 anos confessando um homicídio. Seu primeiro instinto foi o choque, seguido por uma avalanche de perguntas que se formaram rapidamente em sua mente prática e cautelosa. Como isso havia acontecido? Em que circunstâncias? Ela estava fugindo da polícia? Era perigoso mantê-la em sua propriedade? Mas quando olhou novamente para os olhos castanhos de Zezé, cheios de dor, remorso e uma vulnerabilidade que tocava sua alma profundamente, Antônio Benedito percebeu que estava diante de uma criança destruída por circunstâncias que ainda não compreendia completamente. Sua experiência de vida e sua fé cristã sólida o ensinaram que toda história tinha pelo menos 2 lados, e que julgar alguém antes de conhecer todos os fatos era o caminho mais rápido para cometer uma injustiça irreparável. "Zezé", disse ele com voz calma, mas firme, "antes de mais nada, quero que saiba que não vou te entregar para a polícia sem antes entender exatamente o que aconteceu. Conte-me toda a história, desde o início, sem omitir nada." Zezé enxugou as lágrimas que voltavam a escorrer e começou a contar uma história que revelaria um dos casos mais terríveis de violência doméstica e abuso que Antônio Benedito já havia ouvido em toda a sua vida. Uma história que testaria todos os seus valores,
sobre justiça, perdão e redenção, mas que também despertaria nele uma determinação férrea de ajudar uma jovem inocente que havia sido forçada a tomar uma decisão desesperada em circunstâncias impossíveis. Senhor Antônio, meu nome verdadeiro é Maria José da Silva. Tenho 17 anos e era de uma cidade pequena chamada Cáceres, perto da fronteira com a Bolívia. Minha mãe morreu quando eu tinha 8 anos, de câncer, e meu pai começou a beber pesado depois disso. Ele sempre foi um homem difícil, mas depois que minha mãe morreu, ele mudou completamente. Ficou violento, agressivo e começou a fazer coisas comigo que um pai nunca deveria fazer. A voz de Zezé falhou e ela precisou parar para respirar fundo antes de continuar. Antônio Benedito sentiu o estômago revirar ao compreender para onde a história estava indo, mas manteve-se calmo e encorajador para que ela pudesse desabafar. Durante 9 anos, Senhor, meu pai me batia quase todos os dias. Ele dizia que eu era culpada pela morte da minha mãe, que eu era uma inútil que só servia para apanhar. E quando eu completei 15 anos, ele começou a me obrigar a fazer coisas que não posso nem repetir. Dizia que eu tinha que pagar pela comida que ele me dava, pela casa onde eu morava. As lágrimas de Zezé se intensificaram, mas ela continuou com uma coragem que impressionou profundamente Antônio Benedito. Eu tentei fugir várias vezes, Senhor, mas ele sempre me encontrava. Nossa cidade é pequena, todo mundo conhece todo mundo e ele sempre descobria onde eu estava escondida. E quando me levava de volta para casa, as surras ficavam ainda piores. E não havia ninguém que podia te ajudar? Parentes, vizinhos, autoridades? Todo mundo sabia o que acontecia, Senhor Antônio, mas ninguém fazia nada. Meu pai era conhecido como um homem violento, mas as pessoas tinham medo dele. E além disso, ele espalhava mentiras sobre mim, dizia que eu era rebelde, que inventava histórias, que não prestava. A única pessoa que tentou me ajudar foi a professora Helena da escola. Mas quando ela tentou denunciar meu pai para as autoridades, ele ameaçou machucar ela e a família dela. Antônio Benedito balançou a cabeça, indignado com a situação injusta que a jovem havia enfrentado. Como uma criança podia crescer cercada de adultos que conheciam sua situação terrível, mas não tinham coragem de intervir? Continue, filha. O que aconteceu para você, para a situação chegar ao ponto que chegou? Zezé respirou fundo, como se estivesse se preparando para a parte mais difícil de sua história. Na semana passada, Senhor, meu pai chegou em casa completamente bêbado, mais violento do que eu já havia visto. Ele havia perdido dinheiro numa briga de galos e estava furioso. Disse que a culpa era minha por dar azar e começou a me bater com um cinto de couro. Ela parou novamente, tocando inconscientemente nas costas, onde Antônio Benedito sabia que havia cicatrizes. Mas dessa vez foi diferente. Senhor, ele disse que ia me ensinar uma lição definitiva, que ia me machucar tanto que eu nunca mais ia tentar fugir. Ele pegou uma faca de cozinha e disse que ia marcar meu rosto para que ninguém nunca mais olhasse para mim. O horror da situação fez Antônio Benedito cerrar os punhos. Como um pai podia ameaçar desfigurar a própria filha? Foi nesse momento que algo dentro de mim quebrou, Senhor Antônio. Eu passei 9 anos apanhando calada, aceitando tudo que ele fazia comigo, mas quando vi aquela faca na mão dele, quando percebi que ele realmente ia me marcar para sempre, eu não consegui mais ficar parada. O que você fez, Zezé? Havia uma panela de ferro no fogão, Senhor. Uma panela pesada que minha mãe usava para fazer feijão. Quando ele se aproximou de mim com a faca, eu peguei a panela e bati na cabeça dele. Zezé desabou em choro novamente. Ele caiu no chão, Senhor, e não levantou mais. Ficou ali, parado, com sangue saindo da cabeça. Eu tentei ajudar, tentei acordar ele, mas não consegui. Ele estava morto.
Antônio Benedito compreendeu imediatamente que não estava ouvindo a confissão de uma assassina fria e calculista, mas o relato desesperado de uma jovem que havia sido forçada a defender sua própria vida numa situação extrema de violência doméstica. Pelos padrões da lei, aquilo era legítima defesa. Uma criança protegendo-se de um pai que a ameaçava com uma faca. Zezé, o que aconteceu depois? Eu fiquei em pânico, senhor. Não sabia o que fazer. Tinha certeza de que ninguém ia acreditar na minha versão da história. Todo mundo sempre acreditava mais no meu pai do que em mim. Então eu fugi. Peguei algumas roupas, o pouco dinheiro que tinha escondido e saí correndo da cidade no meio da madrugada. E como chegou até aqui? Peguei carona com um caminhoneiro, senhor. Contei uma história de que estava fugindo de casa porque meu pai bebia, mas não contei sobre o que havia acontecido. Fiquei vagando por várias cidades, dormindo na rua, pedindo comida, até que cheguei aqui em Cuiabá. Foi quando vi sua fazenda na beira da estrada e me senti atraída pelos animais no pasto. Por que foi especificamente para o curral? Zezé sorriu tristemente pela primeira vez desde que Antônio Benedito a havia encontrado. Porque os animais não julgam, senhor. Eles não sabem se você fez algo errado ou certo. Eles apenas existem. E eu queria estar perto de algo puro, algo que não me olhasse com medo ou nojo. A resposta tocou profundamente Antônio Benedito. Durante 3 dias, essa jovem traumatizada havia buscado conforto na única coisa que considerava completamente inocente: os animais de sua fazenda. Zezé, você disse que matou seu pai, mas pelo que me contou, você se defendeu de um homem que estava tentando te machucar com uma faca. Isso não é assassinato, filha. Isso é legítima defesa. Mas ele morreu por minha causa, senhor Antônio. E ele era meu pai, mesmo sendo terrível. Eu tirei a vida de uma pessoa. Como posso viver com isso? Era nesse momento que Antônio Benedito compreendeu a profundidade real do sofrimento de Zezé. Não era apenas o trauma da violência doméstica ou o medo de ser presa que a estava destruindo. Era a culpa de ter causado a morte de alguém. Mesmo que em legítima defesa, mesmo que fosse alguém que a havia torturado por anos. Filha, já parou para pensar que talvez Deus tenha permitido que você chegasse até aqui justamente para encontrar ajuda? Para encontrar alguém que pudesse te mostrar que você não é uma assassina, mas uma sobrevivente? Zezé olhou para ele com uma mistura de esperança e incredulidade. O senhor realmente acredita que eu não sou uma pessoa má? Zezé, nos últimos 30 anos, aprendi a julgar as pessoas não pelos piores momentos de suas vidas, mas pelo caráter que demonstram quando enfrentam adversidades. Você passou 9 anos sofrendo calada, tentando proteger outras pessoas que poderiam ser ameaçadas por seu pai, e só reagiu quando sua própria vida estava em perigo imediato. Isso não faz de você uma assassina. Isso faz de você uma sobrevivente corajosa. Naquela tarde, enquanto Zezé descansava finalmente sem chorar pela primeira vez em 3 dias, Antônio Benedito tomou uma decisão que mudaria ambas suas vidas para sempre. Ele não apenas ajudaria a jovem a encontrar paz interior e perdão próprio, mas também usaria todos os seus recursos e influência para garantir que ela tivesse a oportunidade de reconstruir sua vida longe do passado traumático. Sua primeira ação foi telefonar para Dr. Carlos Mendonça, um advogado criminalista de Cuiabá que havia sido seu amigo pessoal por mais de 20 anos. Carlos, preciso de uma consulta urgente sobre um caso de legítima defesa envolvendo violência doméstica, disse Antônio Benedito. Claro, Antônio. Do que se trata? É uma situação delicada. Posso levar a pessoa até seu escritório amanhã? Sem problema. Mas me dá uma ideia geral para eu me preparar. Uma jovem de 17 anos matou o pai em legítima defesa quando ele a ameaçou com uma faca, depois de anos de violência doméstica e abuso.
Ela está traumatizada e com medo de ser presa, mas acredito que temos um caso sólido de defesa. Houve uma pausa do outro lado da linha. Antônio, casos assim são complicados, mas se realmente foi legítima defesa, podemos construir uma defesa forte. Vamos analisar tudo com cuidado. Naquela noite, durante o jantar, Antônio Benedito explicou a situação para a dona Conceição, que havia trabalhado para a família por tanto tempo que era considerada parte dela. Conceição, a Zezé vai ficar conosco por um tempo. Ela passou por situações terríveis e precisa de cuidado, carinho e principalmente tempo para se curar. Posso contar com sua ajuda? Claro, senhor Antônio. Aquela menina tem sofrimento nos olhos. Pode deixar que vou cuidar dela como se fosse minha própria filha. E Conceição, se alguém vier procurar por ela, se a polícia aparecer, me chame imediatamente. Ela não é uma criminosa, mas está com medo e precisa de proteção. Entendido, senhor. Essa casa sempre foi refúgio para quem precisa. Não vai ser diferente agora. Nos dias que seguiram, Antônio Benedito observou uma transformação gradual em Zezé. Com cuidados médicos adequados, a alimentação regular e principalmente a sensação de segurança, ela começou lentamente a sair do estado de choque traumático em que se encontrava. Dr. Eduardo Santana, médico da família há anos, fez uma avaliação completa da jovem e confirmou as suspeitas de Antônio Benedito. Zezé havia sofrido violência física e sexual prolongada, e suas cicatrizes físicas eram apenas a ponta do iceberg em relação aos danos psicológicos. Antônio, essa menina viveu um inferno, disse o médico em particular. As marcas no corpo dela contam uma história de anos de tortura sistemática. É um milagre ela ter conseguido manter a sanidade mental. E psicologicamente, ela vai se recuperar com tratamento adequado, apoio emocional e principalmente um ambiente seguro? Sim, mas vai levar tempo. Traumas assim não se curam da noite para o dia. Foi quando Antônio Benedito tomou sua segunda decisão crucial. Zezé não apenas ficaria na fazenda até resolver sua situação legal, mas ele se comprometeria pessoalmente a garantir que ela tivesse todo o apoio necessário para reconstruir completamente sua vida. 2 semanas haviam se passado desde que Zezé chegara à fazenda Santa Helena. E uma transformação notável começava a acontecer tanto na jovem quanto na dinâmica da propriedade rural. Dr. Carlos Mendonça, o advogado criminalista amigo de Antônio Benedito, havia analisado cuidadosamente o caso e chegado a conclusões que trariam esperança renovada para o futuro de Zezé. Durante sua visita à fazenda para conhecer pessoalmente a jovem e ouvir sua versão completa dos fatos, o experiente advogado ficou profundamente impressionado, não apenas com a força de caráter que ela demonstrava após tudo que havia passado, mas também com a solidez jurídica do caso de legítima defesa que poderia ser construído. Antônio, disse ele em particular, esse é um dos casos mais claros de legítima defesa que já vi em 30 anos de advocacia criminal. Uma menor de idade, vítima de anos de violência doméstica e abuso sexual, que reagiu apenas quando foi ameaçada com uma faca pelo próprio pai. Qualquer juiz sensato reconhecerá que ela agiu em defesa da própria vida. Mas o que mais impressionou o advogado foi a maturidade emocional e a lucidez com que Zezé descrevia os eventos, sem tentar minimizar ou exagerar os fatos, demonstrando uma honestidade brutal que seria crucial para construir uma defesa sólida e confiável. Dr. Carlos explicou detalhadamente as opções legais disponíveis para Zezé. Primeira opção: podemos nos apresentar voluntariamente às autoridades de Cáceres, sua cidade natal, com toda a documentação médica comprovando os anos de violência sofrida, o laudo do Dr. Eduardo confirmando as cicatrizes e traumas, e testemunhas que possam corroborar a situação de abuso doméstico. Segunda opção:
Aguardamos que as autoridades descubram seu paradeiro e então apresentamos nossa defesa. Terceira opção, que considero a mais estratégica. Entramos com um pedido judicial preventivo de habeas corpus, alegando legítima defesa e solicitando que qualquer eventual prisão seja relaxada imediatamente. Antônio Benedito, sempre prático e protetor, optou pela terceira estratégia. Carlos, quero que faça tudo o que estiver ao seu alcance para proteger essa menina. Ela já sofreu demais na vida. Se for necessário, uso todos os meus recursos financeiros para garantir a melhor defesa possível. Enquanto os aspectos legais eram cuidadosamente preparados, algo ainda mais importante estava acontecendo na fazenda. Zezé começava a descobrir o que significava viver sem medo. Pela primeira vez em 9 anos, ela acordava todas as manhãs, sabendo que ninguém iria bater nela, humilhá-la ou forçá-la a fazer coisas que não queria. Dona Conceição havia se tornado uma figura materna para a jovem, ensinando-lhe receitas de culinária regional, contando histórias da região e principalmente oferecendo o carinho e cuidado que ela nunca havia recebido. "Zezé, filha", disse Dona Conceição numa tarde enquanto preparavam juntas um bolo de pequi, "você sabe que sua vida vai mudar completamente a partir de agora, né? O senhor Antônio não é homem de fazer as coisas pela metade. Se ele se comprometeu a te ajudar, pode ter certeza de que vai cumprir até o final. Dona Conceição, às vezes tenho medo de que isso seja um sonho e eu vou acordar de volta naquela casa terrível", respondeu Zezé, ainda carregando inseguranças profundas sobre seu futuro. "Minha filha, Deus não tira as pessoas do inferno para devolvê-las ao diabo. Você está segura aqui e vai continuar segura. O senhor Antônio já disse que você pode ficar o tempo que precisar." Dr. Eduardo Santana, o médico da família, havia prescrito um tratamento psicológico intensivo para Zezé com uma psicóloga especializada em traumas de violência doméstica. Doutora Marina Rodrigues era uma profissional experiente de Cuiabá que se deslocava até a fazenda 2 vezes por semana para as sessões de terapia. Após o primeiro mês de tratamento, ela compartilhou suas impressões com Antônio Benedito. "Senhor Antônio, essa jovem tem uma resiliência extraordinária. Os traumas que ela sofreu poderiam ter destruído qualquer pessoa, mas há algo nela, uma força interior, que a manteve sã mentalmente. Com o tratamento adequado e em um ambiente seguro como este, ela vai se recuperar completamente." E quanto tempo esse processo pode levar? Traumas dessa magnitude levam anos para serem processados completamente, mas ela já está mostrando sinais muito positivos de recuperação. O ambiente acolhedor que vocês criaram aqui é fundamental para a sua cura. Foi durante a 5ª semana na fazenda que aconteceu um evento que testaria novamente a força de caráter de Zezé e a determinação de Antônio Benedito em protegê-la. Uma manhã de quinta-feira, enquanto ela ajudava Dona Conceição na horta dos fundos da casa, chegou à fazenda uma viatura da Polícia Civil de Cáceres. Delegado Roberto Mendes e o investigador Carlos Silva haviam feito a conexão entre o desaparecimento de Maria José da Silva e a morte de seu pai, Joaquim Silva. Através de investigações nas rodoviárias e depoimentos de caminhoneiros, conseguiram rastrear o caminho que ela havia percorrido até a região de Cuiabá. "Senhor Antônio Benedito Moreira?", perguntou o delegado, quando Antônio saiu para recebê-los. "Sou eu mesmo. Em que posso ajudá-los?" "Sou o delegado Roberto Mendes, de Cáceres. Estamos procurando uma jovem chamada Maria José da Silva, de 17 anos, que pode estar escondida em sua propriedade. Ela é suspeita de homicídio." Antônio Benedito manteve a calma, como havia combinado previamente com o Dr. Carlos, caso essa situação acontecesse. "Delegado, há uma jovem aqui na fazenda que se identifica com esse nome, mas ela
Está sob meus cuidados, porque é vítima de violência doméstica. Meu advogado está preparando a documentação para a apresentação voluntária às autoridades. Senhor, precisamos interrogá-la imediatamente. Se é suspeita de homicídio, não pode ficar solta. Delegado, com todo respeito, ela é menor de idade e está sob minha guarda responsável. Não será interrogada sem a presença de seu advogado e do conselho tutelar. A tensão no ar era palpável. Do lado de dentro da casa, Zezé havia ouvido as vozes e estava em pânico total, achando que seria levada algemada como uma criminosa comum. Dona Conceição tentava acalmá-la, mas a jovem tremia descontroladamente, revivendo todos os traumas do medo e da impotência. Foi nesse momento crucial que chegou o Dr. Carlos Mendonça, que havia sido acionado imediatamente por Antônio Benedito. O advogado desceu do carro com uma pasta cheia de documentos e uma postura profissional que deixava claro que não seria intimidado. Delegado Roberto, sou o Dr. Carlos Mendonça, advogado da menor Maria José da Silva. Tenho aqui um mandado de habeas corpus preventivo concedido pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, baseado em legítima defesa de menor vítima de violência doméstica continuada. O delegado pegou os documentos e os examinou cuidadosamente. O habeas corpus havia sido concedido pelo desembargador José Antônio Santos, conhecido por sua sensibilidade em casos envolvendo violência contra crianças e adolescentes. Doutor, mesmo com habeas corpus, precisamos ouvir a versão dela dos fatos. É nosso dever investigar um homicídio. Perfeitamente, delegado, mas será feito nos termos da lei, com a presença da Defensoria Pública especializada em adolescentes, do Conselho Tutelar e em ambiente adequado para menores, não em interrogatório policial comum. Dr. Carlos havia jogado suas melhores cartas legais e funcionou. A legislação brasileira é clara sobre os direitos de menores de idade em situações criminais, especialmente quando há histórico comprovado de violência doméstica. Além disso, continuou o advogado, tenho aqui laudos médicos detalhados confirmando anos de violência física e sexual sofrida pela menor, que tornam clara a configuração de legítima defesa quando ela reagiu à ameaça de morte com faca por parte do pai. O delegado Roberto analisou toda a documentação com crescente surpresa. Os laudos médicos eram detalhados e chocantes, descrevendo cicatrizes consistentes com anos de tortura sistemática. As fotos das lesões antigas eram perturbadoras, até mesmo para um policial experiente. Dr. Carlos, esses documentos são impressionantes. Não sabíamos da extensão da violência sofrida pela menina. Delegado, essa jovem não é uma criminosa, é uma sobrevivente. Ela passou 9 anos sendo torturada pelo próprio pai e reagiu apenas quando foi ameaçada de morte. Qualquer pessoa faria o mesmo. Antônio Benedito, que havia acompanhado toda a conversa, decidiu falar diretamente com o delegado de pai para pai. Roberto, posso chamá-lo pelo nome? Sou pai também e sei que você deve ter filhos. Imagine sua filha passando por tudo que essa menina passou. O que você gostaria que acontecesse com ela? A pergunta atingiu o delegado em cheio. Roberto Mendes tinha 2 filhas adolescentes e a ideia delas sofrendo violência doméstica o deixava profundamente perturbado. Senhor Antônio, compreendo sua posição, mas tenho um trabalho a fazer. E pode fazer seu trabalho, delegado, mas com dignidade e respeito por uma menor que já sofreu mais que qualquer criança deveria sofrer numa vida inteira. Foi nesse momento que aconteceu algo inesperado. Zezé, que havia encontrado coragem através das semanas de terapia e do apoio incondicional que recebia na fazenda, decidiu sair da casa e falar diretamente com o delegado. Senhor delegado, disse ela com voz firme, mas respeitosa, eu sou Maria José da Silva. Eu matei meu pai quando ele tentou me cortar o rosto com uma faca. Não me arrependo de ter me defendido, mas me arrependo de ter que viver com isso pelo resto da vida.
O delegado ficou impressionado com a maturidade e honestidade da jovem. Havia esperado encontrar uma fugitiva desesperada, mas encontrou uma menor traumatizada que assumia responsabilidade por seus atos, enquanto mantinha dignidade. Maria José, você compreende a gravidade da situação? Sim, senhor, mas também compreendo que se não tivesse reagido, eu estaria morta agora. Meu pai disse que ia me marcar para sempre, que ninguém ia olhar. Para mim, eu tinha certeza de que ele ia me matar depois disso. Dr. Carlos interveio. Delegado, como pode ver, ela não nega os fatos, mas eles claramente se enquadram em legítima defesa. Uma menor ameaçada de morte pelo próprio pai. Após 2 horas de conversas e análise de documentação, o delegado Roberto tomou uma decisão que surpreendeu a todos. Dr. Carlos, vou retornar a Cáceres e fazer um relatório completo para o Ministério Público, recomendando que o caso seja arquivado por legítima defesa. Os documentos médicos são conclusivos sobre a violência sofrida e as circunstâncias do fato claramente justificam a reação da menor. Delegado, isso significa que ela não será presa? Significa que vou recomendar arquivamento do inquérito. O Ministério Público que decidirá, mas com essa documentação, acredito que não haverá processo criminal. Antônio Benedito sentiu um alívio imenso, mas sabia que ainda havia um longo caminho pela frente para garantir um futuro digno para Zezé. 6 meses haviam se passado desde que Zezé chegara à Fazenda Santa Helena e uma transformação extraordinária havia acontecido não apenas na vida da jovem, mas em toda a dinâmica da propriedade rural de Antônio Benedito. A recomendação do delegado Roberto Mendes havia sido aceita integralmente pelo Ministério Público de Cáceres, que arquivou definitivamente o inquérito por reconhecimento de legítima defesa, encerrando para sempre a possibilidade de qualquer processo criminal contra Maria José da Silva. Dr. Carlos Mendonça havia conseguido mais que uma simples absolvição. Conseguira uma declaração oficial de que Zezé era vítima, não criminosa, reconhecendo juridicamente os anos de violência doméstica que havia sofrido. Mas a verdadeira revolução estava acontecendo no coração e na mente da jovem, que pela primeira vez em sua vida estava descobrindo o que significava sentir-se verdadeiramente segura, amada e valorizada como pessoa. Antônio Benedito, por sua vez, havia encontrado um novo propósito para sua existência após anos de solidão desde a morte de Dona Esperança, dedicando-se com paixão genuína a reconstruir não apenas a autoestima de Zezé, mas todo o seu futuro educacional e profissional. A transformação física de Zezé era notável. Os meses de alimentação adequada, cuidados médicos constantes e principalmente a ausência de estresse traumático haviam devolvido a ela a aparência saudável de uma jovem de 17 anos. Seus cabelos castanhos agora brilhavam com saúde. Seus olhos castanhos haviam recuperado a vivacidade que a violência doméstica havia roubado. E ela havia desenvolvido uma postura confiante que impressionava todos que a conheciam. Mas a transformação mais impressionante era psicológica. Zezé estava aprendendo a acreditar em si mesma, a sonhar com um futuro, a estabelecer objetivos e metas que antes pareciam impossíveis. Senhor Antônio, disse ela numa tarde enquanto ajudava Dona Conceição na cozinha, tenho pensado muito sobre o que quero fazer da minha vida. Durante anos, a única coisa que eu conseguia imaginar para o meu futuro era sobreviver ao próximo dia. Agora, pela primeira vez, posso sonhar com coisas maiores. E o que tem sonhado, filha? Quero estudar, senhor. Quero terminar o ensino médio, fazer faculdade, ter uma profissão. Quero provar para mim mesma que posso ser mais que uma vítima. Antônio Benedito sorriu orgulhoso. Durante os últimos meses, ele havia contratado professores particulares para ajudar Zezé a recuperar os
Estudos perdidos durante os anos de violência doméstica. Descobrira que ela tinha uma inteligência brilhante e uma capacidade de aprendizado excepcional. Qualidades que haviam sido sufocadas pelo trauma, mas que floresciam rapidamente num ambiente estimulante e seguro. Zezé, já conversei com a diretora da melhor escola particular de Cuiabá. Ela disse que você pode fazer um exame de nivelamento e ingressar diretamente no segundo ano do ensino médio. Seus professores particulares disseram que você tem conhecimento mais que suficiente. Mas, senhor, isso vai custar muito dinheiro. Eu não quero abusar de sua bondade. Filha, Deus me abençoou com recursos financeiros durante toda a minha vida. Se não usar essa bênção para ajudar uma jovem talentosa a construir um futuro digno, para que serviriam? Além disso, você não é mais uma hóspede aqui. Você é família. A palavra família sempre fazia Zezé se emocionar. Durante 17 anos, família havia sido sinônimo de dor, violência e medo. Agora, pela primeira vez, estava experimentando o que significava ter uma família verdadeira, baseada em amor, respeito e apoio mútuo. Dr. Eduardo Santana havia ficado impressionado com a recuperação psicológica de Zezé durante suas consultas mensais de acompanhamento. Antônio, essa jovem está tendo uma das recuperações de trauma mais impressionantes que já presenciei em 30 anos de medicina. O ambiente familiar acolhedor que vocês criaram é mais eficaz que qualquer medicamento. Doutora Marina Rodrigues, a psicóloga que acompanhava Zezé, havia reduzido as sessões de 3 vezes por semana para 1 vez por semana. Tamanha era a evolução de sua paciente. Maria José desenvolveu uma resiliência extraordinária. Ela não apenas superou os traumas do passado, como transformou essas experiências em fonte de força e determinação para ajudar outras pessoas. E foi exatamente isso que aconteceu quando Zezé tomou uma decisão que surpreendeu a todos na fazenda. Durante uma conversa com Antônio Benedito, ela revelou um desejo que havia estado amadurecendo em seu coração por semanas. Senhor Antônio, tenho pensado em algo que gostaria de fazer. Sei que existem outras jovens na minha situação, sofrendo violência doméstica, sem ter para onde fugir, sem saber que têm direitos. Quero ajudá-las. Como pretende fazer isso, filha? Pensei em criar um projeto aqui na fazenda. Uma espécie de casa de apoio temporária para meninas que estão fugindo de situações de violência. Um lugar onde elas possam se recuperar, estudar, receber apoio psicológico e principalmente aprender que têm valor como pessoas. A ideia impressionou profundamente Antônio Benedito. Zezé não apenas havia se curado de seus próprios traumas, como estava propondo usar sua experiência para salvar outras vidas. Era uma demonstração de maturidade e generosidade que o encheu de orgulho. Zezé, isso é uma ideia extraordinária, mas seria um projeto grande que exigiria estrutura, profissionais especializados, recursos financeiros consideráveis. Eu sei, senhor, mas pensei que poderíamos começar pequeno, talvez reformar aquela casa antiga que fica no fundo da propriedade. Eu poderia ajudar outras meninas da mesma forma que o senhor me ajudou. E quando eu me formar, posso estudar psicologia ou serviço social para ter conhecimentos profissionais. Antônio Benedito ficou profundamente emocionado. Durante meses, havia se perguntado como poderia honrar a memória de sua falecida esposa, Dona Esperança, que sempre sonhara em fazer trabalho social com mulheres necessitadas. A proposta de Zezé era exatamente o tipo de projeto que Esperança teria adorado apoiar. Filha, vou fazer uma proposta para você. Vamos criar juntos a Fundação Esperança Silva, usando o nome da minha esposa e seu nome de família. Será uma organização sem fins lucrativos, dedicada a ajudar jovens vítimas de violência doméstica. Eu forneço os recursos iniciais.
Você fornece a visão e a experiência pessoal. Zezé desabou em lágrimas de alegria e gratidão. Nunca havia imaginado que sua experiência traumática pudesse ser transformada em algo tão positivo e transformador para outras pessoas. Nos meses seguintes, a Fundação Esperança Silva tomou forma rapidamente. Antônio Benedito contratou os melhores arquitetos de Cuiabá para reformar a casa antiga, transformando-a numa residência moderna e acolhedora, capaz de abrigar até 8 jovens simultaneamente. Dr. Carlos Mendonça cuidou de todos os aspectos legais, garantindo que a Fundação tivesse todos os registros e autorizações necessários para funcionar legalmente. Doutora Marina Rodrigues foi contratada como coordenadora psicológica do projeto, supervisionando uma equipe de psicólogos especializados em trauma. Dr. Eduardo Santana providenciou uma equipe médica para cuidar da saúde física das jovens atendidas. Dona Conceição foi promovida a coordenadora geral da casa, responsável por garantir que as meninas tivessem alimentação adequada, cuidados domésticos e, principalmente, o carinho maternal que muitas nunca haviam recebido. A primeira jovem atendida pela Fundação chegou 3 semanas depois da inauguração oficial. Sandra, de 15 anos, havia fugido de casa após ser espancada brutalmente pelo padrasto que tentou abusar sexualmente dela. Ela chegou à fazenda no mesmo estado desesperador em que Zezé havia chegado meses antes. Traumatizada, com medo de tudo e todos, sem conseguir acreditar que existissem pessoas genuinamente dispostas a ajudá-la. Zezé assumiu pessoalmente o cuidado inicial de Sandra, usando sua própria experiência para tranquilizar a menina. Sandra, eu sei exatamente como você está se sentindo. Há 8 meses, eu estava sentada no mesmo lugar onde você está agora, com tanto medo que não conseguia nem falar direito. Mas posso te garantir uma coisa, você está segura aqui. Ninguém vai bater em você, ninguém vai forçá-la a fazer nada que não queira. E, principalmente, você vai descobrir que tem valor como pessoa. O impacto dessa primeira conversa foi profundo. Sandra encontrou em Zezé não apenas uma conselheira, mas uma prova viva de que era possível superar traumas aparentemente insuperáveis e reconstruir completamente a vida. Nos meses seguintes, outras 5 jovens chegaram à Fundação, todas com histórias similares de violência doméstica, abuso sexual e abandono familiar. Cada uma delas encontrou em Zezé uma mentora que compreendia profundamente sua dor, porque havia passado pelas mesmas experiências. A transformação de Zezé de vítima em salvadora chamou a atenção da mídia local. Jornais de Cuiabá publicaram matérias sobre a jovem heroína que transformou trauma em missão de vida. Programas de televisão convidaram-na para entrevistas. Universidades pediram para ela dar palestras sobre superação de trauma e violência doméstica. Mas o momento mais emocionante aconteceu quando Sandra, a primeira jovem atendida pela Fundação, conseguiu aprovação no vestibular para psicologia na Universidade Federal de Mato Grosso, com bolsa integral de estudos. Durante a cerimônia de formatura do ensino médio, ela fez um discurso que deixou toda a plateia em lágrimas. Há 2 anos, eu estava convencida de que minha vida não tinha valor, de que eu estava destinada a repetir o ciclo de violência que havia destruído minha infância. Hoje estou aqui, prestes a entrar na universidade para estudar psicologia, porque uma jovem chamada Zezé me mostrou que traumatizados podem se tornar curandeiros, que vítimas podem se transformar em salvadoras. Ela provou que nossa história não define nosso destino. Antônio Benedito, assistindo da plateia ao lado de Zezé, sentiu uma satisfação profunda que não experimentava desde a morte de sua esposa. Havia encontrado o sentido maior de sua vida.
usar sua prosperidade financeira para transformar tragédias em triunfos, para dar segundas chances a jovens que a sociedade havia abandonado. Zezé, sussurrou ele durante o discurso de Sandra, sua falecida esposa Esperança, estaria muito orgulhosa de ver o que construímos juntos. Senhor Antônio, respondeu ela, com lágrimas de felicidade nos olhos. Aprendi que, às vezes, Deus permite que passemos pelos vales mais escuros para que possamos guiar outras pessoas em direção à luz. 5 anos haviam se passado desde aquela manhã de segunda-feira, quando Antônio Benedito encontrou uma jovem desconhecida chorando no curral de sua fazenda. O que começou como um simples ato de compaixão cristã havia se transformado na maior realização de sua vida e numa revolução social que impactou toda a região de Mato Grosso. A Fundação Esperança Silva havia se tornado referência nacional no atendimento a jovens vítimas de violência doméstica, recebendo reconhecimento do governo federal e servindo de modelo para projetos similares em todo o Brasil. Zezé, agora com 22 anos, havia se formado em psicologia, com especialização em trauma infantil, pela Universidade Federal de Mato Grosso, e assumido oficialmente a direção executiva da fundação que ela própria havia idealizado. Sua transformação de vítima traumatizada em líder social respeitada nacionalmente havia inspirado milhares de jovens em situações similares, provando que o passado não define o futuro e que as feridas mais profundas podem se tornar fontes de cura para outras pessoas. Antônio Benedito, agora aos 63 anos, havia encontrado um propósito de vida que ia muito além da prosperidade financeira, dedicando-se integralmente a transformar tragédias pessoais em triunfos coletivos através do poder transformador da compaixão humana genuína. A sede da Fundação Esperança Silva havia crescido significativamente ao longo dos anos. O que começou como uma simples casa reformada nos fundos da fazenda havia se transformado num complexo moderno de 5 edificações interconectadas, incluindo residências para as jovens atendidas, salas de terapia individual e em grupo, biblioteca completa, laboratório de informática, cozinha industrial, refeitório, capela ecumênica, quadra poliesportiva e até mesmo uma pequena escola técnica onde as jovens podiam aprender habilidades profissionais que garantiriam sua independência financeira futura. O projeto arquitetônico havia sido cuidadosamente planejado para criar um ambiente acolhedor que transmitisse segurança e esperança, com jardins internos, cores suaves, muita luz natural e espaços de convivência que facilitavam a criação de vínculos saudáveis entre as residentes. Ao longo dos 5 anos de funcionamento, a Fundação havia atendido mais de 200 jovens entre 14 e 18 anos, todas vítimas de diferentes tipos de violência doméstica. O índice de recuperação completa era impressionante. 85% das jovens que passavam pelo programa conseguiam se reintegrar completamente à sociedade, terminando os estudos, ingressando em universidades ou cursos técnicos e construindo vidas independentes e dignas. Muitas delas, inspiradas pelo exemplo de Zezé, optavam por carreiras nas áreas de psicologia, serviço social, direito ou pedagogia, perpetuando assim o ciclo de transformação social que a Fundação havia iniciado. Sandra, a primeira jovem atendida pela Fundação, havia se tornado psicóloga especializada em violência doméstica e trabalhava numa clínica de referência em Cuiabá. Mariana, que chegara com 15 anos após fugir de um casamento forçado, agora era advogada criminalista focada em defesa de mulheres vítimas de violência. Juliana, que havia sofrido abuso sexual do próprio tio durante 3 anos, se tornara assistente social e coordenava um projeto municipal de prevenção ao abuso infantil. Cada uma dessas histórias representava não apenas uma vida salva,
mas uma multiplicação exponencial do impacto positivo da fundação, já que essas jovens agora dedicavam suas carreiras profissionais a ajudar outras pessoas em situações similares. O reconhecimento nacional chegou quando Zezé foi convidada para participar de uma audiência pública no 1992, Congresso Nacional, sobre políticas de combate à violência doméstica contra crianças e adolescentes. Seu depoimento emocionado sobre sua própria experiência e sobre o trabalho da Fundação impressionou deputados e senadores de diferentes partidos políticos, resultando na aprovação de uma lei federal que destinava recursos específicos para organizações que trabalhavam com jovens vítimas de violência doméstica. Senhores congressistas, disse Zezé durante seu depoimento, há 5 anos eu era uma jovem de 17 anos que havia matado o próprio pai em legítima defesa após anos de violência doméstica. Estava convencida de que minha vida não tinha valor, de que eu estava destinada à marginalização social. Hoje, formada em psicologia e dirigindo uma fundação que já ajudou mais de 200 jovens, posso afirmar categoricamente que toda criança merece uma segunda chance, que todo trauma pode ser transformado em força e que a sociedade brasileira tem o dever moral de proteger seus membros mais vulneráveis. O discurso de Zezé foi amplamente divulgado na mídia nacional, gerando um movimento social chamado Segunda Chance, que mobilizou empresários, religiosos, educadores e políticos em torno da causa de jovens vítimas de violência doméstica. Dezenas de fundações similares foram criadas em diferentes estados, todas seguindo o modelo pioneiro desenvolvido na Fazenda Santa Helena. Antônio Benedito, que havia acompanhado Zezé a Brasília, sentiu uma emoção indescritível ao vê-la. Discursando no Congresso Nacional, a jovem que ele havia encontrado chorando no curral agora era uma líder nacional, respeitada por autoridades governamentais e acadêmicas. Mas o que mais o orgulhava não era o reconhecimento público, mas a transformação interior que havia testemunhado ao longo dos anos. Uma jovem traumatizada que havia aprendido a perdoar a si mesma, a encontrar propósito em sua dor e a usar sua experiência para curar outras pessoas. Zezé, disse ele durante o voo de volta a Cuiabá, sua falecida esposa, Esperança, estaria muito orgulhosa do que você se tornou. Quando a encontrei naquele curral, eu sabia que Deus havia colocado você em minha vida por uma razão. Agora entendo qual era essa razão. Não apenas para que eu pudesse ajudá-la, mas para que juntos pudéssemos ajudar centenas de outras jovens. Senhor Antônio, respondeu ela com lágrimas de gratidão nos olhos, aprendi que Deus nunca desperdiça uma dor. Toda experiência traumática que passei, por mais terrível que tenha sido, se tornou ferramenta para ajudar outras pessoas. Minha história só faz sentido porque pode servir de esperança para jovens que estão passando pelo mesmo que eu passei. Naquele mesmo ano, a Fundação Esperança Silva recebeu o Prêmio Nacional de Direitos Humanos, concedido pela Presidência da República às organizações que mais se destacaram na defesa dos direitos de crianças e adolescentes. A cerimônia aconteceu no Palácio do Planalto, com a presença do Presidente da República, ministros de Estado e representantes de organizações internacionais de direitos humanos. Durante a cerimônia, aconteceu um momento que emocionou todos os presentes e que se tornaria um marco na história da Fundação. Delegado Roberto Mendes, o mesmo policial que havia ido à fazenda anos antes para prender Zezé, pediu para falar na cerimônia. Senhor Presidente, autoridades presentes, há 5 anos eu fui à fazenda do senhor Antônio Benedito para prender uma jovem suspeita de homicídio. Encontrei uma menina traumatizada que havia reagido em legítima defesa após anos de violência doméstica.
Hoje, essa mesma jovem está aqui recebendo o maior prêmio de direitos humanos do país. Isso me ensinou que nossa função como sociedade não é punir pessoas quebradas, mas ajudá-las a se reconstruir. Maria José da Silva não é apenas uma sobrevivente. Ela é uma prova viva de que todo ser humano tem potencial para transformar dor em propósito. O discurso do delegado recebeu aplausos de pé de todos os presentes, incluindo o presidente da República, que cumprimentou pessoalmente Zezé e Antônio Benedito, elogiando o trabalho extraordinário que desenvolviam. Mas talvez o momento mais significativo da trajetória da Fundação tenha acontecido 2 anos depois, quando Zezé recebeu uma carta que mudaria sua perspectiva sobre perdão e redenção. A carta era de Helena, sua antiga professora de Cáceres, a única pessoa que havia tentado ajudá-la durante os anos de violência doméstica. Querida Maria, José, escrevia a professora, acompanho através da mídia sua trajetória extraordinária e não consigo conter as lágrimas de orgulho. Você se tornou exatamente o que eu sempre soube que poderia ser, uma força de transformação no mundo. Quero que saiba que nunca me perdoei por não ter insistido mais em ajudá-la naquela época. Eu sabia do que estava acontecendo em sua casa, mas me deixei intimidar pelas ameaças de seu pai. Minha covardia contribuiu para que você sofresse mais tempo do que deveria ter sofrido. A carta continuava. Estou me aposentando da educação e gostaria de oferecer meus serviços voluntários para sua fundação. Sei que é pouco comparado ao que você enfrentou, mas gostaria de dedicar meus últimos anos ativos de trabalho a ajudar jovens como você. Seria uma forma de me redimir pela omissão do passado. Zezé ficou profundamente emocionada com a carta. Após conversar com Antônio Benedito e com a equipe da Fundação, decidiu não apenas aceitar o trabalho voluntário da professora Helena, mas também transformá-la numa das coordenadoras pedagógicas do projeto educacional da Fundação. O reencontro entre Zezé e Helena foi intensamente emocional. A professora, agora com 60 anos, pediu perdão pelas vezes que não conseguiu proteger sua antiga aluna. Zezé, demonstrando a maturidade emocional que havia desenvolvido ao longo dos anos, respondeu com palavras que se tornariam um dos lemas da Fundação. Professora Helena, perdão não é sobre esquecer o passado, mas sobre libertar o futuro. A senhora fez o que pôde dentro das circunstâncias que tinha. Agora, juntas, podemos fazer muito mais por outras jovens. O passado serviu para nos preparar para esta missão. Helena se tornou uma das colaboradoras mais dedicadas da Fundação, desenvolvendo currículos educacionais específicos para jovens traumatizadas e criando metodologias pedagógicas que respeitavam o ritmo de recuperação de cada uma. No 10º aniversário da Fundação, foi organizada uma cerimônia especial que reuniu todas as jovens que haviam sido atendidas ao longo dos anos, profissionais que trabalhavam no projeto, doadores, autoridades governamentais e representantes de fundações similares que haviam sido criadas em outros estados. Durante a cerimônia, Antônio Benedito, agora com 68 anos e cabelos completamente brancos, fez um discurso que resumiu a jornada extraordinária que havia começado com uma jovem chorando no curral. Há 10 anos, encontrei uma menina destruída por traumas inimagináveis, sentada entre minhas vacas, chorando como se o mundo tivesse acabado. Hoje, essa mesma jovem é uma líder nacional, formou centenas de profissionais, salvou milhares de vidas e criou um legado que continuará impactando gerações. Mas o que mais me orgulha não é o reconhecimento público que recebemos, mas a transformação interior que testemunhei. Uma vítima que se tornou curandeira, uma jovem quebrada que se tornou força de reconstrução para outras pessoas. Ele continuou. Aprendi que Deus coloca pessoas em nossa vida não por acaso, mas por propósito.
Zezé não chegou à minha fazenda para que eu a salvasse. Ela chegou para que pudéssemos salvar uma a outra e juntos construíssemos algo maior que nossas individualidades. Ela me ensinou que prosperidade financeira sem propósito social é vazia, que riqueza material sem generosidade espiritual é inútil. Zezé, agora mestre em psicologia do trauma e doutoranda em políticas públicas para infância e adolescência, encerrou a cerimônia com palavras que se tornariam históricas. Quando criança, minha maior lição de vida veio de animais que não me julgavam. As vacas do curral, onde chorei por 3 dias. Hoje, compreendo que aquele curral não foi meu fim, foi meu começo. Ali, entre bichos que me ofereceram consolo sem pedir nada em troca, aprendi que a pureza existe, que a bondade é possível, que todo sofrimento pode ser transformado em sabedoria. Esta fundação existe para provar que nenhuma criança está perdida definitivamente, que toda dor pode gerar propósito e que o amor genuíno tem poder para reconstruir vidas completamente destruídas. E assim termina esta história extraordinária de como um fazendeiro honrado que encontrou uma jovem chorando no curral descobriu que às vezes Deus coloca pessoas em nosso caminho, não para que as salvemos, mas para que sejamos salvos por elas. Uma história que prova que trauma pode ser transformado em missão, que vítimas podem se tornar curandeiras e que o amor incondicional tem poder para reconstruir não apenas vidas individuais, mas comunidades inteiras. Uma história que nos ensina que quando vemos alguém sofrendo, nossa primeira reação deve ser compaixão, não julgamento. Que toda pessoa merece uma segunda chance e que às vezes os maiores milagres começam com os gestos mais simples de bondade humana. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com quem precisa saber que não importa quão escuro seja o vale por onde estamos passando, sempre há uma montanha de esperança esperando do outro lado. E me conta nos comentários, você teria coragem de acolher alguém completamente desconhecido que está sofrendo? Ou de transformar sua própria dor em ferramenta para ajudar outras pessoas? Até a próxima história das Crônicas do Interior, onde os maiores milagres nascem dos corações mais compassivos e as maiores transformações vêm do poder infinito do amor incondicional.